Bom, pessoal, esse vídeo a gente vai abordar a curva ABC. Eu nem coloquei aí vou colocar a imagem diretamente da planilha, né? A gente vai abordar a curva ABC e teremos outros vídeos, né, abordando temáticas relacionadas a compras e suprimentos. Só compartilhar o Excel com vocês. Primeiro, deixa eu abrir o Excel aqui certinho para poder compartilhar com vocês um exemplo, né? Tem diversas situações em que você pode categorizar os itens categoria A ou classe A, né? Classe A, B e C. Lembrando que a classe A é aquela classe que ela tem onde a empresa ela tem uma atenção maior, né? Inclusive em termos de controle de estoque, né? Em termos de avaliação desse estoque, desses materiais. Então, a empresa tem uma preocupação que é uma preocupação redobrada com esses itens. São itens que normalmente geram um alto impacto financeiro nas operações da empresa. Então, deixa eu só abrir o Excel aqui. O Excel, na verdade, está abrindo antes de. Vou abrir aqui para poder compartilhar com vocês, né? Então, aqui abri o Excel. Deixa eu colocar e compartilhar com vocês, né? Bom, vocês devem estar visualizando aí o Excel, né? Deixa eu ver aqui certinho. Beleza. Tá, demorou um pouquinho aqui, mas temos aqui o Excel referente, né, onde eu vou explicar as etapas, que são as etapas necessárias para você categorizar os itens classe A, classe B, classe C, as possíveis regras que você tem para poder estabelecer para conseguir, na verdade, estabelecer essas categorias, né, e posicionar os itens em cada uma dessas classes, né? Então aqui, ó, só colocar para vocês aqui as primeiras etapas necessárias para que você consiga elaborar e fazer essa categorização. Só verificar, pessoal, que eu estou achando que o áudio. Fazer um teste aqui rápido no áudio. Beleza, o áudio está certinho. Tá, estou até preocupado aqui no teu áudio aqui. Bom, então aqui você tem uma liberdade, né? E esses itens têm vendas associadas a ele e custo associados a esses itens. Ah, você poderia ter um outro formato para categorizar esses itens na classe A, classe B, classe C? Sim, você poderia ter, por exemplo, volume, unidades e preço. Aí, naturalmente, você multiplicaria o volume, quantidade vendida, pelo preço, e você teria o impacto financeiro. Nesse caso, o impacto financeiro ele está relacionado a lucro, seria a lucratividade gerada por cada um desses 20 produtos. Tem um lucro aqui, ó. Então, nesse caso, e é sempre esse olhar para o impacto financeiro, eu coloco, nesse caso foi venda menos custo, mas pode ser preço unitário do item vezes o volume em vendas, pode ser o valor em estoque, valor financeiro em estoque desse item. Então, tem diversas formas de você abordar esse impacto financeiro para cada um dos itens. De toda forma, primeira etapa que você tem, quando você chega a esse impacto financeiro, seja venda menos custo, seja preço vezes volume vendido, seja o valor do item, valor financeiro em estoque, esse resultado final, esse impacto financeiro, primeira etapa você vai ordenar do maior para o menor. Então aqui a gente nota, por exemplo, produto 13, produto 6, produto 18, produto 15, com um impacto financeiro significativo comparado aos demais. E a gente vai ter aqui ao final um total, que é o somatório desse impacto financeiro, tá? E aqui, o que que a gente fez, né? Bom, você ordenou do maior para o menor, então isso já é uma primeira etapa, já dá uma boa sinalização em termos de cálculo. E a segunda etapa é você calcular o percentual individual.
Então aqui, ó, você vai calcular, se eu der um F2 aqui, ó, colocando um F2, ah lá, ele pegou o valor do lucro aqui, do impacto em lucratividade desse produto e dividiu pelo total. Então, o meu segundo passo é calcular um percentual individual de cada item, como se fosse o impacto individual de cada item. E um terceiro passo, eu vou fazer o cálculo do valor acumulado. Aqui, ó. Vou igualar o primeiro, vou somar o segundo com o anterior, o terceiro com o anterior. Se eu colocar aqui F2, ó, aqui. Eu vou acumulando, ó, na linha com o valor anterior, eu vou acumulando, 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 e até o final tem que bater 100%, tá, pessoal? Então, eu vou calcular um percentual acumulado. Qual é a conclusão que você vai chegar? Você vai chegar que tem poucos itens que impactam de forma significativa na lucratividade da empresa, nesse caso, ou na receita desses produtos, ou valor financeiro em estoque. Aqui você repara que 60% desse lucro aqui, ele está associado a esses quatro primeiros produtos diretamente. Então, o 13 com o 6 com o 18 e com o 15 somados, eles impactam em 60% desse total, 60% da lucratividade da empresa. Qual que é o ponto, pessoal? Eu posso estabelecer aqui uma regra, tem algumas formas de fazer isso, e eu considerei o seguinte como regra, né? O percentual acumulado, 60% para o classe A, 30% para o classe B e 10% para o C. E eu considerei em quantidade de itens, 20% dos itens classe A, 30% dos itens classe B e 50% dos itens classe C. Então, por exemplo, 20% dos itens classe A, que a última etapa é você fazer a classificação, se eu tenho 20 itens aqui, 20% são os quatro primeiros itens. Então, esses quatro primeiros itens aqui, ó, esses aqui, eles são, tá? Deixa eu só marcar aqui, ó, eles são classe A. E aí, os itens seguintes, eu continuo com a classificação. 30% dos itens, classe B. Então, eu tenho aqui, ó, 6 itens, 30% de 20, ó. Eu tenho 6 como classe B. Aqui, eu vou marcar aqui, ó, 6 itens, aqui na planilha indicando como classe B. E o resto, os outros 50%, tem que atingir necessariamente 100% aqui, ó, é uma quantidade de itens, metade, aí no caso 10 itens, né? Metade, 50% de 20, metade dos itens aqui, classe C. Então, aqui eu fiz de forma prática, de forma objetiva, a classificação da curva ABC. Então, aqui, ó, eu estabeleci o seguinte: primeiro, ordenei do maior para o menor, depois, calculei o percentual individual de cada item. Você pode ver aqui pela fórmula, ó. Se eu der um F2 aqui, é o valor do item dividido pelo total. E depois eu calculei o percentual acumulado. Igual ao primeiro, aí é o segundo mais o anterior, o terceiro mais o anterior, aqui, ó. Eu vou acumulando, necessariamente tem que bater 100%. E por último, eu faço a classificação dentro da regra estabelecida, ou a regra que foi colocada no problema. Em muitas situações, 80% do percentual acumulado corresponde a 20% dos itens em quantidade. Aqui eu fiz uma adaptação da regra, que é aquela ideia do Pareto, né? 80-20. 80% desse percentual acumulado, impacto financeiro, corresponde a 20% dos itens em quantidade. Aqui eu fiz uma adaptação, mas a ideia é passar essas etapas para vocês da classificação da curva ABC e você ainda pode elaborar o gráfico. Eu elaborei um gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico de dois eixos. Aqui é o percentual acumulado que você tem, ó. Aqui é o percentual acumulado e aqui é o percentual individual de cada item. Você percebe que poucos itens, os quatro primeiros, correspondem ali a praticamente 60%, né, do percentual acumulado. Esses quatro primeiros itens, provavelmente, a empresa vai ter um foco, uma atenção muito maior em relação aos demais itens, e principalmente em relação à gestão
e controle de estoque. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a curva ABC. Vou voltar lá para. Beleza? Essa é a curva ABC e a gente vai seguir com mais conteúdos para vocês aí, pessoal. Um abraço.